Graça e paz da parte de Deus, nosso muito eterno Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para vocês. Dessa feita estamos com o livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler apenas um versículo e fazer algumas considerações muito importantes e pertinentes para nós. Josué 1, versículo 7, versículo 5 a 7. Então, vamos ler aqui Josué 1, 5 a 7. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E o versículo 9 temos: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Eu queria dizer o seguinte: o Deus dos patriarcas é o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus que foi com Moisés e com Josué é o nosso Deus. Por isso que nós não devemos temer coisa alguma. A nossa vida está sendo governada, dirigida por esse Deus. A palavra de Deus fala que não se ouviu falar em Deus semelhante a este, que opere grandes maravilhas. O Salmo 86, versículo 10, se você abrir o Salmo 86, versículo 10, nós temos uma grande promessa. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Não existe outro Deus tão grande quanto o nosso. Então o Deus dos patriarcas é o nosso Deus, é o seu Deus. E isso é maravilhoso, né? Então não existe Deus como o nosso Deus. Deus grande, o Deus que opera maravilhas. Só Ele é Deus. Então veja que Deus está falando para Josué algumas verdades e promessas. E eu, quando olho para esse texto, eu me vejo assim, como agraciado pela misericórdia do Senhor, de estar envolvido, inserido no povo de Deus, fazer parte do povo de Deus. Isso é muito importante, fazer parte do povo de Deus, da maior família do mundo, a família de Deus, a família do povo do Deus de Abraão. Então isso é uma graça. Veja novamente o que diz o texto. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir. Deus está falando para Josué. Moisés, diz o versículo 1, já era morto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora para passar este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Moisés já era morto. Então o cajado profético, o cajado de liderança estava agora com Josué. Josué estava agora com um povo que ele viu, que o povo que daria trabalho para ele, certamente, como deu para Moisés. E aí Deus, para encorajar Josué, ele disse: como fui com Moisés, serei contigo.
ninguém te poderá te resistir. Ninguém. Seja os inimigos, seja o povo que vai estar submisso às suas ordens, que são as minhas ordens. E veja, meus irmãos, isso é muito importante. Você que é crente, é muito importante você se ver nesse texto. Você se enxergar dentro desse texto. Como o Deus a quem você pertence. Né? Diz aqui, verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Josué estaria guiando o povo até Canaã, mas Josué não estaria só. Adiante de Josué estaria o Senhor dos Exércitos. Então saiba, em qualquer situação, Deus está diante do seu povo, vencendo os seus inimigos. Ele só quer que nós tenhamos fé nele, fé absoluta. Por quê? Deus nos prometeu estar conosco. Não te deixarei, como ele falou, nem te desampararei. Esse Deus é o Deus que opera grandes maravilhas. Nós precisamos nos encher dessa pessoa de Deus, dessa pessoa bendita, encher da sua promessa, encher da sua palavra. E aí enfrentaremos a lida com mais envergadura, garbosa, espiritualmente falando. Isso é maravilhoso saber que como Deus falou para Josué que seria com ele, como foi com Moisés, é a mesma coisa para nós hoje. Você que é crente, você que é filho de Abraão, como Deus falou lá em Lucas 19, versos 10, também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você está salva, se você está salvo em Cristo, você é filha de Abraão, porque você crê em Jesus, nosso Salvador. Então veja, esse mesmo Deus que disse a Josué, não te deixarei, nem te desampararei, é o mesmo Deus que diz para nós hoje, não te deixarei e nem te desampararei. E ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. É o que Jesus disse, eis-me convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso é maravilhoso. E isso tem uma promessa gloriosa que o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo do Deus de Abraão. E eu quero que você se motive, se anime nesse Deus. Que você creia que Ele está contigo, como foi com Moisés e com Josué. E diz aqui, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus havia prometido dar a Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus havia prometido dar aos patriarcas a terra de Canaã. E nós estamos caminhando aqui neste mundo, indo para Canaã celestial. E o mesmo Deus dos patriarcas é o nosso Deus. O Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Jesus é o nosso Emanuel. É o seu Emanuel que habita pelo seu Espírito Santo em nós. E diz, eis-me convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E diz, ser forte e corajoso. Então nós devemos ser forte e corajoso em Cristo, em Jesus, nesse Deus que é maravilhoso, nesse Deus que é grande, nesse Deus que opera maravilhas, nesse Deus que somente Ele é Deus. Não existe semelhante Deus como o nosso Deus. Não há ninguém que se assemelhe ao nosso Deus. Então, quero que você tome essa palavra de esperança, essa palavra de fé, essa palavra de promessa de Deus. Essa palavra aqui você deve ler e reler, até introjetá-la no seu coração, até que essa promessa já viva no seu coração. Tantas promessas maravilhosas. E diz, tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O Senhor coloca uma condição para o sucesso. O Senhor coloca uma condição para ser bem-sucedido Josué. Josué, você tome cuidado. Seja forte, corajoso e tão somente cuide da sua vida espiritual. Leia a Escritura, leia o livro que Moisés ordenou de dia e de noite para que o teu proveito seja manifesto e você seja bem-sucedido. Não é isso que a palavra de Deus fala para nós? Feliz o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ele não anda no caminho dos pecadores. Ele não aceita conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei de Deus. E nessa lei que a palavra de Deus medita de dia e de noite. Então o seu aspecto é como uma árvore frondosa, uma árvore grande, frondosa, com raízes profundas, uma árvore espessa, larga, forte. Então esse é o aspecto espiritual daqueles que meditam, daqueles que leem, daqueles que colocam em prática a palavra de Deus. E colocar em prática a palavra de Deus é nós crermos em sua promessa. Crer na sua promessa, crer que Deus não diz aqui para nós: não te deixarei e nem desampararei. Não importa a situação, Deus nunca desampara seus filhos, Deus nunca deixa seus filhos. Veja que ele diz na sua palavra: ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, eu jamais, contudo, me esquecerei de ti, ó Israel. Isso é amor. Então Deus tem amor. Aí a palavra de Deus fala: por que amamos a Deus? Porque Deus nos amou primeiro. Deus te amou primeiro. Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, coragem. É isso que ele está dizendo para Josué: coragem, tão somente ser forte e corajoso. Por 3 vezes Deus fala isso. E uma 4ª vez, ao final do capítulo, o povo, os príncipes de Israel, os valentes de Israel, diz para Josué: tudo que você ordenar, Josué, vamos fazer conforme obedecemos Moisés. Mas tão somente ser forte e corajoso, e que o Senhor seja contigo. Queridos, há um mistério glorioso. Quando o povo de Deus anda na lei de Deus, Deus está abençoando o seu povo. Deus está abençoando. Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então veja que o cuidado que Deus quer que Josué tivesse no trajeto, né, para guiar o povo, era uma obrigação santa de que ele fizesse tudo segundo a lei que o servo Moisés tinha ordenado. Então Deus ordenou na sua palavra que nos consagremos. Nos consagremos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Deus já fez uma maravilha hoje na sua vida, né? Primeiramente te dando a vida, né? Deitamos ontem, dormimos, acordamos, por quê? Porque o Senhor nos sustenta, né? Isso é graça de Deus. E muitas maravilhas Deus já operou. E ele diz aqui, no versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso aqui é impressionante. Isso aqui é glorioso, saber que o meu Deus, o Deus dos patriarcas, é o meu Deus. Isso é poderoso. Ele diz: não temas, nem te espantes. Não. Não devemos temer nem nos espantar. Devemos ser forte e corajoso como o Senhor quer que sejamos. Ainda que o nosso corpo externo se corrompa, Paulo diz, né? O interior se renova dia após dia. Como é que se renova? Se renova crendo, depositando sua fé e esperança nas promessas de Deus. Quais são as promessas? A promessa de que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. A promessa de que Deus está conosco. A promessa de que Deus é o Deus que nos fortalece, né? Deus é o Deus que nos fortalece. É o Deus que coloca de pé os abatidos, né? Dá ânimo àqueles que não têm ânimo, né? É o Deus Todo-Poderoso. Então veja: não tu mandei eu, Deus falou a Josué, não tu mandei eu
ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então veja, o Deus dos profetas, o Deus dos patriarcas é o nosso Deus. O Deus de Moisés, o Deus de Josué é o seu Deus. Então não temas, nem te espantes. Deus está no comando da sua vida. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Então busquemos em oração. Louvemos o teu nome, o nome dele, nome santíssimo. Então, se alegre nessa promessa de que o Deus dos antigos é o nosso Deus. O Deus de nossos pais é o nosso Deus. Ele diz, tão somente ser forte e corajoso, né? Na jornada, na caminhada, na sua vida. Não te espantes, não temas, né? E diz mais, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E como eu fui com Moisés, serei contigo. Josué. Mas Deus não foi apenas com Josué. Deus é com o seu povo. Deus é com a linhagem do justo. Se você é um crente, se você é uma crente em Cristo Jesus, Deus é por você. Hoje, amanhã e sempre. Até a glória, como o salmista diz. Este é o nosso Deus e o nosso guia até a morte. Então, essa é a nossa confiança. Nossa confiança deve estar depositada em Jesus, no Emanuel, o Deus conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.